Bom, antes de começar de novamente o vídeo, eu queria falar pra vocês que eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas nunca deu certo, ok? Mas agora vai dar. Lembrando que todas as imagens que serão usadas nesse vídeo estarão os canais dos caras que tiveram o trabalho de fazer essas imagens na descrição. Então deixa o like, tira o canal, ativa o sininho que agora vai voltar com tudo, principalmente quando a escola acabar. Então, bora pro vídeo falar sobre o craque do Brasileirão, artilheiro pelo Botafogo, que está prestes a ser campeão, faltando apenas 12 rodadas. É ele, Tiquinho Soares, que tem uma das histórias mais de reviravoltas do mundo. Bora lá. Nascido no interior de Paraíba, ele era paraíbense. Ele já era muito fã de futebol, apesar de que lá era bem difícil encontrar talentos como ele. E bom, ele já jogou pela base de vários times nordestinos, né? Já que ele nasceu no Rio Grande do Norte. Era normal ter bases por lá, né? Tentando encontrar algum talento para os times chamar a atenção. E um dos times foi o Oeste. E também teve outros, como a América, até que chegou 2008 para 2009. No meio do ano, ele acabou subindo da base do América do Norte. E lá foi que sua carreira começou. Mas não começou de uma forma boa, afinal, ele, como não era muito famoso nas bases, não foi muito importante e poucas vezes era utilizado. Era aquele famoso cara que ia para compor elenco. E por isso não foi muito utilizado pelo América do Norte. E ele acabou voltando para Paraíba depois de sair de graça do América. Ele acabou indo jogar no Souza, que era um time que estava precisando na época de um jogador qualquer. E ele foi para lá, obviamente, para ser um reservaço. E hoje em dia o Souza está na Série D do Brasileirão, atualmente sem divisão. Depois que jogou no Souza, ele foi para o Botafogo PB, o Botafogo de Paraíba, onde jogou um pouco mais e onde até marcou uns golzinhos, mas depois nunca mais teve. E daí as coisas só pioraram para a carreira do Tiquinho Soares. E depois começou a rodar alguns times pequenos do Brasil. Um deles foi o CSP, onde também não conseguiu emplacar nada. E aí que começou a sua urma de empréstimos. E olha o naipe dos empréstimos que Tiquinho teve no início de carreira. E bom, o primeiro desses empréstimos foi o Veranópolis, perto de onde ele morava, onde dessa vez ele já era um pouco mais importante, era titular absoluto, isso em 2014, onde ele fez 16 partidas, 4 gols e 2 assistências pelo Veranópolis, ajudando os caras a terminarem uma posição boa. Todas essas partidas pelo Campeonato Gaúcho. Com isso, ainda em 2014, já no primeiro dia da janela, ele acabou sendo emprestado, já que o tempo de empréstimo com o Veranópolis acabou. E por ele não ter uma média de gols tão boa, ele acabou sendo emprestado para outro time, que foi o Pelotas, que estava no Brasileirão Série D em 2014, onde ele foi um reservaço, fazendo apenas 4 partidas, fora que o Pelotas em si não foi tão bem. Até que um desses empréstimos foi o que marcou sua carreira, aonde ele saiu de pedreiro realmente para um dos melhores, que foi um empréstimo para o Nacional, lá da divisão um pouco inferior de Portugal. Foi lá para ser um titular absoluto e na sua primeira temporada ele fez apenas 10 partidas, mas conseguiu marcar lá seus gols, já chamando um pouco da atenção. Até que na temporada de 2015-16, ou seja, metade de cada um desses anos, ele acabou fazendo 30 partidas pelo clube e marcando 10 gols e recebendo alguns cartões. Gols bacanas, a qual ajudaram o time a subir de divisão e que chamou a atenção de um time bem mais forte para ele. Era lá das potências, mas também era forte, que era o Vitória de Guimarães da primeira divisão. Ele acabou sendo comprado na metade da temporada que ele estava no Nacional e acabou fazendo lá uns 4 gols. Até que chegou a temporada de 2016-17, aonde ele acabou fazendo lá para as 20 partidas, 7 gols e 1 assistência. Só que as atuações em campo não batiam com números, afinal ele jogava muito. E com isso chamou a atenção finalmente do gigante de Portugal, na minha opinião. E foi o Porto de Portugal, na metade da temporada 16-17, até muito tempo depois, onde ele nem era o camisa 9 em si, mas tá. Um dos seus melhores jogos era basicamente contra clássicos como Porto e Sporting, Porto e Boa Vista, Porto e Benfica, onde eles dominavam. Ele era o camisa 29. Ele jogava muito bem, principalmente quando tinha Abubakar no time, um camaronês. Os seus lances eram demais e ao longo de sua passagem por lá ele acumulou mais de 100 partidas, jogando várias vezes a Taça da Liga, toda vez era 5 partidas, a qual várias vezes eles eram campeões, muitas pela Liga de Portugal, onde eles ganharam mais de 3 vezes, pela Liga Europa também, onde ele fez 7 partidas, 5 gols,
a qual o Porto foi campeão, ou seja, ele era extremamente importante para o time e ajudava demais ao Porto. A temporada 18-19 pelo Porto, ou seja, vários anos por ali, marcando mais de 50 gols pelo clube. Era 10, 18, 15, já que ele jogava como segundo atacante pela Liga Portuguesa. Sua melhor temporada sendo a 18-19, onde marcou quase 20 gols pela Liga, marcando 15. Foi sua melhor temporada na Liga pelo Porto. E no seu final de contrato, não chegaram a acordo de renovação. E ele acabou sendo vendido para um time aleatório. Quem esperava que ele fosse para um time forte, principalmente depois de vários quererem ele na Copa de 2018 e ele não ter ido nem para os pré-convocados. Todo mundo achava que ele ia dar mais de volta por cima ainda e ir para um time forte, só que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. E ele acabou sendo vendido então por um valor até que caro para um time bem aleatório lá da China, onde ele realmente, além de ter lesão, não conseguiu ter um espaço, fez apenas 4 partidas. Né? Já tinha sido uma decepção, só que ele acabou indo pro então Olympiacos da Grécia, onde era mais fácil dele ter espaço. Apesar de não ter feito suas melhores temporadas por lá, ele acabou fazendo na sua primeira temporada pela Liga da Grécia 33 partidas e 9 gols, fazendo com que o time ganhasse a Liga. E no geral ele ficou 2 anos lá, até a temporada 21-22 pelo Olympiacos. 2022, onde o valor dele já não estava dos melhores e tinha um clube que estava se tornando o SAF do John Textor até agora, que é o Botafogo. Estava no Brasileirão Série A, começando esse projeto, e ele foi um dos escolhidos. Apesar de que muitos criticaram, ele foi um dos escolhidos. Chegou na metade da temporada, ou seja, acabou jogando apenas o Brasileirão, onde o Botafogo foi bem, tanto que se classificou para uma Sul-Americana, onde ele já fez 14 partidas e 6 gols. Para quem chegou na metade da temporada, foi algo incrível. Já dava indício de que ia ser um grande camisa 9, que é a camisa que ele usa no Botafogo. E chegou 2023, então, com o técnico Luis Castro no Botafogo. No Botafogo, o começo foi bem mal, principalmente no Carioca, onde ele fez apenas 14 partidas e 5 gols. Não foi muito bem, tanto que o Botafogo nem foi para as semifinais, acabou ganhando a poderosa Copa Rio, o único título do Botafogo até agora, em 2023. Na Copa do Brasil, fez 4 partidas e 5 gols, mas infelizmente o time acabou pipocando, caindo para o Atlético Paranaense de Vitor Roque. E na Copa Sul-Americana foram eliminados de forma vexatória, com 6 partidas e 3 gols para ele. Mas já estava mostrando o lado artilheiro depois que chegou o técnico no lugar do Luis Castro. Veio o Caçapa, que era o interino, e chegou o que foi demitido recentemente, após ter deixado o Tiquinho no banco. Tiquinho, que depois que o técnico foi demitido, voltou a ser titular e já marcou gol, dando indícios de que quando se tem o melhor, já ajuda. E o Botafogo está em primeiro, principalmente por causa dele, porque ele já tem 22 jogos, 15 gols e 2 assistências pelo Brasileirão, sendo o artilheiro total. E o Botafogo está em primeiro e recentemente ganhou o clássico contra o Fluminense. Bem, essa foi a história de Chiquinho Soares, é uma das histórias mais revoltantes, ele que tem 32 anos. Obrigado por assistir e falou!